Raul não tem futuro, né? Então essa era uma coisa que batia através de falas dos meus familiares, né? Existia ali crenças de que eu não ia funcionar, que não ia dar certo. Tive muita sede, cara, justamente por conta de trazer para minha mãe, né, uma vida melhor, de não ter que depender de favores, de coisas básicas mesmo. Isso me trazia revolta, mas eu apliquei essa revolta para vencer. Imagine, cara, moleque de tudo, de bermuda, skate na mão, né? O empresário sentou na cadeira para falar com a gente. Ele olhou pra minha cara e falou assim, cara, esses piercing aí, né, esses alagadores, assim, cara, isso aqui é só a capa, cara, o que eu tenho para entregar vai além disso, né? A gente chegou na empresa e a primeira coisa que eu ouvi foi o seguinte, é você que vai resolver o nosso problema? Aí eu falei assim, sou eu, cara, que vou resolver o problema de vocês. A gente trabalhou 48 horas seguidas. E basicamente era só fazer alguns ajustes ali para poder faturar. Então 8 horas da manhã a empresa estava faturando. E aí o dono da empresa perguntou para mim assim, né? Cara, quanto que você pagaria para sua empresa não quebrar? Cara, é o seguinte, eu cresci aqui em São Paulo, minha origem familiar é de uma base muito humilde. Meus pais, eles não tiveram a oportunidade de estudar, né, e de completar o ensino médio. Cresci num momento ali de turbulência, muita mudança, saía de uma casa, ia para outra, né. Com 12 anos de idade, eu já comecei a fazer alguma coisa para ganhar um dinheirinho, né. Para você ter ideia, desde vender cobre no ferro velho, catar latinha, mesmo para comprar minhas coisas pessoais, por exemplo, uma camiseta que eu gostava, uma bermuda, um tênis, né? Enquanto isso, minha mãe, o meu pai trabalhava ali para trazer o sustento, né, para dentro de casa. Cara, o meu pai, ele era marceneiro, perdi ele tem uns 4 anos aí. Ele queria que eu seguisse a profissão dele, né? Mas quando eu chegava lá para pegar no martelo, em vez de pegar no final do martelo, eu pegava na ponta ali da cabeça do martelo e ele falou, cara, você não nasceu pra isso, né? E aí ele foi percebendo que eu tinha facilidade com o computador que eu tinha ali. Aí ele começou a perceber e ele falou assim, cara, vou investir num curso pra você. E aí, cara, foi amor à primeira vista, né? Chegava em casa entusiasmado, aí eu ia em algumas lojas, né, que vendiam peças recondicionadas, montava um computador, colocava uma lâmpada tubular em cima dele, né? Hoje em dia a gente tem LED e tudo mais, colocava uma lâmpada tubular para ele fazer aquela iluminação interna. E meus amigos, quando iam em casa, cara, ficava apaixonado, né? Não, eu quero ter um computador gamer e tudo mais. Mãe, ó, o Raul monta isso aqui. Na época eu fiz 5 computadores e vendia. Uma pessoa me trouxe uma oportunidade e ele colocou eu em contato com o André da Waits, que foi a primeira empresa que eu trabalhei no segmento de tecnologia alinhado com redes de computadores, que tinha uma ligação indireta com o meu curso, né? Comecei a trabalhar e cada vez que eu aprendia algo novo, eu tinha mais sede de aprender. Me candidatei à faculdade, inclusive eu fui o primeiro a me formar na minha base familiar. Ó, o Raul, eu conheci ele na faculdade. Eu olhei pra ele, né? Falei, cara, esse cara tem um estilo legal, vou falar com ele. Falei, ô cara, você anda de skate? Aí ele, ando, pô. Ah, então beleza, então que manobra é essa aqui? Eu mostrei o vídeo pra ele, né? Aí ele, frontside flip. Eu falei, caramba, você anda de skate mesmo, hein, meu? Aí dali a gente foi pra frente ali na amizade. Durante a faculdade, nós pensamos em desenvolver um projeto juntos, em atender ali mercados, né? Fazer como se fosse um freelance ali, mas atendendo mercados, padarias, sorveterias. No meio de tudo isso, eu conheci o Josiel. É até engraçado lembrar porque foi uma coisa assim de Deus, cara. E a Neide, a sogra do Josiel, ela falou assim pra ele, cara, tem uns meninos aqui que eles são bons, ó, eles trabalham com tecnologia, você tem que conhecer eles. E aí o Josiel chegou lá, imagine, cara, moleque de tudo, de bermuda, skate na mão, né? O empresário sentou na cadeira pra falar com a gente. E hoje ele tem uma fábrica de pães, sorvetes, ice mix, muito legal. Ele ouviu, né, a nossa história, ele ouviu ali o que a gente estava disposto a fazer. Na época ele queria automatizar
a empresa dele, PDV, balança, integrar isso em rede, né? E aí ele deu uma oportunidade pra gente. O Josiel, ele foi me estimulando no sentido de, cara, e aí, você tem esse negócio aí, você tem essas habilidades, mas vai ficar até quando, assim, né? Ele poderia muito bem me prender lá, né? Ele poderia muito bem usar a minha mão de obra para continuar evoluindo o negócio dele, que inclusive, ele até brinca comigo assim, cara, pô, quando você vem aqui, fico feliz, porque eu olho pro corredor e vejo coisa que você fez que tá funcionando até hoje. Cara, eu conheci o Raul quando eu trabalhava em uma empresa com foco em criação de sites. Depois de algumas conversas no horário do almoço, a gente sempre foi conversando e pensando, né, em abrir uma empresa. Então eu falei pro Léo, cara, ó, o André, ele coloca aqui algumas possibilidades, a gente trabalhar com venda de sites, como que você vê aí da gente começar a vender sites também, né? E foi o momento da gente conseguir reunir as nossas fortalezas. A Waits trouxe mais uma oportunidade para nós. Tinha um cliente que eles não atendiam mais, porém eu participei desse projeto, eu que implementei toda a infra, né? Toda a questão ali de servidores. Essa empresa ela passou por um problema muito sério de segurança, pegou um ransomware, cara. Imagine, todas as máquinas com vírus. A gente chegou na empresa, vários especialistas lá no CPD, com o cabelo em pé. E a primeira coisa que eu ouvi foi o seguinte, é você que vai resolver o nosso problema? Aí eu falei assim, sou eu, cara, que vou resolver o problema de vocês. Muito seguro, inclusive. Consegui garantir a integridade do sistema, a gente trabalhou 48 horas seguidas. Eu, Leonardo, André. E aí a gente conseguiu reverter todo o cenário e fomos descansar por 4 horas, cravado. Saímos de lá acho que 3 horas da manhã, depois de trabalhar 48 horas seguidas. Voltamos no período da manhã, mas já voltamos com a solução, porque a gente preparou o terreno e basicamente era só fazer alguns ajustes ali para poder faturar. Então 8 horas da manhã a empresa estava faturando. E aí o dono da empresa perguntou para mim assim, né? Cara, quanto que você pagaria para sua empresa não quebrar? Bom, quanto que você quer aí? Eu podia pedir 1 milhão, cara. Mas eu falei assim para ele, cara, quero fazer um contrato com você pra gente prestar um serviço aqui, gerir as suas máquinas, resolver esses pontos aqui, fiz um escopo ali, um planejamento, um projeto, um valor de 15 mil reais por mês. Porque eu não estava visando encher o meu bolso. Naquele momento eu estava visando uma relação de longo prazo que iria trazer mais intimidade com o campo de batalha, consequentemente recurso financeiro. E aí, cara, quando a gente fechou esse contrato, foi a virada de chave. A gente tinha capital para alugar uma sala comercial. E aí eu fiz um empréstimo, né, junto com o André. A mãe dele foi lá e emprestou o nome dela pra gente. Corajosa, né? Ó, eu conheci o Raul por intermédio do Leonardo. A gente morava no mesmo condomínio ali em meados de 2010, 2012. E aí quando ele conheceu o Raul na faculdade, a gente também se uniu ali. Tive meu primeiro contato com o Raul, entendendo o que eles estavam fazendo. Eu e o Leonardo também moramos juntos, né? A gente saiu de casa assim com 20 anos de idade, foi explorar mesmo o mundo. E era quando o Leonardo e o Raul estavam criando a N2 Solutions. Inclusive quando eles montaram o primeiro escritório, né? Eu ia visitá-los, a gente fazia reuniões ali e os caras ficavam namorando. Ô, Davi, pô, você tem um estilo de skateboard e tal, se veste bem, você poderia trabalhar com a gente aqui. Eles gostavam do meu estilo, queriam me puxar. E eu falava assim, ó, acho que ainda não é tempo. Quando a gente foi para o escritório físico, a gente pensou assim, cara, não dá para a N2 ser tudo. A N2 ela é uma empresa de infraestrutura. Ela existe até hoje. A Tennis ela é uma empresa de marketing, de tecnologia. É outro rolê. É tecnologia, mas é outro tipo de tecnologia, né? Tá em outra camada do mercado. Porém, a Tendency ela virou a menina dos olhos, né? Na minha visão, a Tendency é uma empresa que une 3 forças muito importantes para fazer com que a sua empresa venda todos os dias na internet, que é tecnologia, marketing e vendas. É uma forma de fazer com que uma pessoa que queira comprar um serviço, ela encontre a empresa do nosso cliente com facilidade. Então a gente constrói tecnologia nacional, a gente constrói SaaS, micro SaaS, aplicações que são personalizadas para cliente. A gente constrói o marketing dessas empresas também com a finalidade de venda. Então a ideia aqui não é só gerar demanda para sua empresa, mas é entender que fruto essa demanda está gerando. Depois de trabalhar muito, depois de absorver todo esse know-how através do laboratório, que é a prestação de serviço, né? A gente foi pegando toda essa inteligência e foi desenvolvendo o Tendency Web. Quando iniciamos com o Tendency Web, nós aumentamos a nossa capacidade de desenvolvimento de site em 10 vezes. Hoje, inclusive, a gente consegue criar um site em segundos. E a nossa visão com o Tendency Web e a Guru
foi justamente permitir com que a Guru cumprisse um papel fundamental, que é ser o nosso checkout e controlar inclusive o status das assinaturas. E não só isso, né? Todo o ecossistema que a Guru fornece, que não é só um checkout inclusive. A gente tem ali o nosso programa de ecossistema de afiliados, diversos tipos de integrações, né? Nós utilizamos boa parte das integrações a nível de API. Do começo, assim, quando a Guru veio, eu já vi que também era um checkout assim, cara, checkout que converte, né? Bonito, moderno. Então foi super aceito desde o início. A gente consegue integrar as nossas tecnologias com a assinatura de pagamento. Outra coisa é o split de comissionamento. Cara, você tem 10 vendedores. Você vai ficar pegando planilha para você mandar dinheiro para conta de um, para conta de outro. Aqui não existe isso. O vendedor fez uma venda, ele envia o link ali dentro da plataforma dele de afiliado. Ele automaticamente, assim que o pagamento é feito, já recebe esse split de pagamento na conta dele. Então, assim, a organização financeira que trouxe, cara, é absurdo. É absurdo. Queria agradecer profundamente o Caio Barbosa, o Leonardo Cordeiro, meu sócio, o André Tini, meu sócio, o Davi Menezes, o Luiz Eduardo, toda a equipe que compõe o time Tendence, Cauane, o Amaral Salgado, todos os stakeholders também, todos os parceiros que estão envolvidos diretamente ou indiretamente no nosso negócio. Obrigado por transformar essa história em realidade. Bom, minha visão de futuro para o mercado é que o futuro nunca esteve tão perto como agora. A prova real é a inteligência artificial que vem mudando o comportamento das pessoas, vem mudando o mercado de trabalho e vem gerando novas profissões, as profissões do futuro. O Tendence Web ele já tem inteligência artificial embarcada e hoje nós somos capazes de construir uma funcionalidade específica dentro do produto com apenas uma linha de comando. O que eu posso trazer aqui, uma visão de esteja perto de um ecossistema de parceiros de alto nível que vai elevar a sua operação para o próximo patamar. Busque jogar um jogo de primeira divisão. O futuro é agora e ele não espera. Então tome aí uma atitude, se questione, aproveite que hoje tudo é mato, porque a curva de entrada e a barreira de entrada ela vai aumentar cada vez mais. É isso.